Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Atenção, está entrando no ar o programa Ministros da Santidade. Este programa é uma realização da Igreja Pentecostal Mistérios do Avivamento, na direção do ministro Fábio dos Santos. Fique ligado, Deus tem um milagre para sua vida. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Quem encontrou, dá um glória bem alto. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você vai ler agora esse versículo em voz alta, amém? Vamos lá, 1, 2, 3 e... A Bíblia na mão mesmo, não feche ela, de pé ainda, feche só os seus olhos nesse momento. Se puder, curve a sua cabeça em reverência, se ligue ao Senhor, vamos orar. Deus querido, obrigado, meu Pai, por estar com esse povo santo, com esse rebanho que o Senhor nos confiou com tanto carinho. Pai, temos nos esforçado para sermos um instrumento de justiça nesse lugar, para ensinarmos o caminho da salvação. Senhor, limpa os nossos corações nesse momento, a nossa mente, perdoa os nossos pecados, Senhor, aquilo que fizemos que não tem te agradado, Senhor. Perdoa a nossa ignorância. Se alguém ainda, meu Pai, não te entronizou nesse lugar, que nesse momento ele possa receber o toque da sua presença e te adorar em espírito e em verdade. Usa-me para a tua glória, para o teu louvor. Repreende, meu Pai, todo espírito, ó Senhor, contrário, espíritos, meu Pai, de dispersão, e abençoa o entendimento da palavra que está sendo ministrada pela minha vida. É o que nós te pedimos, e você que crê, glorifica a Deus. Eu pensei que alguém ia dar uma rajada de línguas estranhas. Até quando vocês vão esperar eu mandar? Vocês não são robôs. Quem é batizado, fala em línguas estranhas, querido. Aliás, para que você buscou tanto isso se você não gosta de usar? Poderia dar para quem não tem, mas se tem, então use, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje, irmão, eu queria estar naqueles dias mais fervorosos, não na fé, porque fervoroso na fé eu sou, mas naqueles dias que você está mais eufórico, tanto emocionalmente como fisicamente. Eu queria estar naqueles dias que nós pentecostais chamamos de dias em que você está uma labareda de fogo, suando azeite, arrotando brasa e cuspindo fogo. Mas pelas debilidades físicas da obra, das viagens, hoje estou ainda me recuperando, porque a pregação que Deus me deu nessa semana, nesse fim de semana, é muito poderosa, é muito importante. Quando eu recebi a iluminação do Espírito de Deus, eu tremi, porque o Senhor, através do seu Espírito, me conduziu a 7 verdades que a igreja pode ter, 7 atributos, características que a denotam como a verdadeira esposa do Cordeiro. E eu quero falar sobre o potencial que a igreja tem. Talvez muitos nem acreditem que tem algum poder, possam ser alguém, possam fazer algo no reino de Deus, pelo Evangelho e através do Evangelho. Mas hoje eu vim aqui em nome de Jesus, a favor da esperança e da vida, te dizer: você é uma potência nas mãos de Deus.
potência, alto poder, alto dinamismo, poder de alcance, de realização, é o que está em nós, pelo fato de termos aceitado a Jesus como nosso Salvador. Mas isso é algo que você tem que tomar posse, isso é algo que você tem que decidir realizar, usar o potencial. Isso não é algo que acontece mecanicamente, obrigatoriamente, não. Usar o potencial que nós temos como igreja parte da sua decisão, da sua escolha em não viver uma vida monótona, uma vida costumeira, rotineira, mas decidir todos os dias, através da atitude, desfrutar e desbravar coisas novas na pregação do Evangelho e na vida espiritual com Deus. 7 são os potenciais aqui que Deus deu à igreja, e eu quero que você diga para a pessoa que está próxima ao seu lado, diga para ela assim: meu querido, você é uma potência nas mãos de Deus. Aleluia. Eu disse que a gente ia navegar pelas páginas do Novo Testamento. Então, se você é ruim de Bíblia, vai ficar um pouquinho em dificuldade. Mas se você é aquele crente que maneja bem a palavra, vai se sentir à vontade nessa noite. E nós vamos, sem perca de tempo, para o livro de Atos do Espírito Santo. Que isso, pastor? Não tem isso na minha Bíblia, não. Atos dos Apóstolos, querido. O nome é Atos dos Apóstolos, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem ordena, quem dirige, quem permite, quem não permite, quem faz sinais, prodígio, opera através deles, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o capítulo é o de número 11. Há muitos textos, queridos, mas eu quero somente enfatizar esse texto. Se você compreender os textos que aqui serão mencionados, e isso fizer parte da sua vida, você vai ver, vai presenciar o fato de você ser uma potência na mão de Deus. Eu continuo batendo na mesma tecla. Não interessa o que você ouviu nesses dias, não interessa o que Satanás fala no seu ouvido. O que interessa é que Deus nos chamou para sermos uma potência nas mãos dele. Aleluia. Enquanto você encontra Atos capítulo 11, eu continuo pregando sobre isso, porque essa é a visão de Deus para o nosso coração. Quem acredita que essa é a visão de Deus, dá aquele glória bem gostoso, aquele glória de gratidão, como se estivesse dizendo: que bênção, Deus está revelando o maior projeto que Ele tem para a minha vida. Baixa um pouco o fundo musical, querido. E o capítulo 11, a partir do versículo 19. Leremos do 19 ao 21. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versos 19 ao 21. Preste atenção, olha o que a Bíblia nos diz. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Diga graças a Deus. Queridos, para mim
no que tange a história da igreja, esta é uma das passagens mais lindas. Em Atos capítulo 8, verso 4, nós vemos algo parecido. Mas o que o texto nos quer dizer, que quando a igreja vivia unida, dentro de 4 paredes, mais ou menos igual eu e você hoje, congregando nos cultos de quarta, de sexta, de domingo, de sábado, ou talvez de outro dia da semana, eles não tinham uma vida como potência nas mãos de Deus. Eram simplesmente frequentadores de igreja. Diga assim, frequentadores de igreja. Mas Deus, incomodado com aquela situação, um povo acomodado em se reunir no lugar e ouvir as mesmas coisas, estava incomodando por muito o coração de Deus. E Deus suscita uma perseguição, diga perseguição. E essa perseguição, ora, qual é? Saulo, aquele fariseu, perseguidor da seita, o novo caminho, estava assolando as igrejas, e Estevão já era o primeiro mártir da igreja. Quando a perseguição dos judeus com a igreja de Jesus Cristo começou, eles, os cristãos, começaram a ser dispersos, diga dispersos. Começaram a se espalhar. E quando eles se espalharam, o que eles fizeram? Não tinha nada para fazer, estavam fugitivos em outras cidades, começaram a contar aquilo que eles ouviam nas pregações, começaram a falar sobre Jesus Cristo. Mas aí eles estavam meio tímidos, e a palavra de Deus nos diz que eles só estavam pregando aos judeus. Mas teve um pessoal aqui que a Bíblia não diz o nome, são anônimos. A Bíblia chama ele de alguns varões. Preste atenção aqui, querido. Alguns varões anônimos que não tinham nomes. Esses anônimos começaram a anunciar o evangelho aos gentios. A Bíblia diz que os gregos ouviram a palavra de Deus através dos lábios desses varões, e a história nos diz que eles creram quando era anunciado que Jesus era o Salvador. E quando eles criam que Jesus era o Salvador, multidões criam e se convertiam a Ele. Aleluia. Talvez no século 21 não é motivo de você estar feliz. Talvez você olhe para minha cara e fale: daí, pastor, se os outros converteu, meu amor já esfriou, não amo mais almas, minha fé já esfriou também. Minha preocupação é se vai ter chave de carro, se o pastor vai revelar o meu nome dizendo que vai me dar uma cura. Mas eu quero dizer, querido, que quem é potência na mão de Deus ainda gosta de ouvir o evangelho da cruz, o evangelho da pregação, o evangelho do ide por todo mundo, como Jesus mandou. A igreja que é potência na mão de Deus, ela é uma potência na evangelização. Evangelização é a primeira potência que Deus dá à sua igreja, poder para evangelizar. Querido, se nós não estamos sendo uma potência nesse sentido, nós estamos vivendo de forma errada. Nós não estamos assumindo o nosso papel na história. O tempo está se passando e estamos nos enganando-nos a nós mesmos. Mas se você se enquadra nesse texto e diz assim: pastor, eu sou uma potência na evangelização, porque eu prego o evangelho, eu ainda falo de Jesus lá fora. Se você é um poder de Deus na evangelização, eu posso te chamar hoje de potência. Potência das mãos de Deus. A igreja também, em segundo lugar, é uma potência no que tange a dar de comer e vestir. Talvez esse evangelho você nunca mais ouviu, né, irmão? Pois aqui a gente vai continuar pregando ele até Jesus voltar. Quanto tempo você talvez não dá de comer, não dá de vestir? E Jesus, quando chamou a igreja,
Ele sonhou no seu coração: a minha igreja vai ser uma potência nessa terra, para dar de comer e dar de vestir. Você vai abrir comigo o livro de Mateus, capítulo 25. E nós vamos ver o que é ser uma potência no que tange ao dar de comer e vestir. Estou falando da missão da igreja. Estou falando do chamado de Deus para a sua vida. Estou falando do centro da vontade de Deus nessa noite. Eu não vim aqui, querido, agradar o seu ego. Eu não vim aqui fazer parte de um grupo de pessoas interesseiras que buscam os mesmos valores. Eu vim aqui convocar soldados que ainda queiram ser exemplos e potência nas mãos de Deus, porque o resto é conversa fiada. Mateus capítulo 25, versos 35 e 36. Diz assim, isso quem está falando é Jesus. E Jesus diz bem claro nesse texto: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, e adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Gabriel, se você puder deixar o microfone do jeito que você deixou no início, tá bom, não abaixe. Queridos, preste atenção. Jesus está falando que a igreja na terra, como potência, ela efetua o dar de vestir e o dar de comer. Queridos, nós estamos perdendo essa essência de visitar as pessoas, de cuidar das pessoas, de dar de comer, dar de vestir. O texto nos diz bem claro que nós temos que dar de comer e de vestir. Foi Jesus que falou. Ele está dizendo bem claro: eu tive fome e destes-me de comer. Aleluia. Eu estava nu e vós me vestistes. Pastor, quem são essas pessoas, aleluia, que dão de vestir a Jesus, que dão de comer a Jesus? Jesus responde no fim do texto: todas as vezes que você der de comer a um pequeno, a um necessitado, toda vez que você der de vestir a quem precisa, você vestiu a mim, você deu de comer a mim, você será a minha potência na terra. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui, porque essa palavra é poderosa para levantar aquele que deseja, aquele que veio a este lugar com um coração sincero, dizendo: Deus, eu cansei de vir à tua casa para buscar os meus próprios objetivos, mas hoje eu vim para ouvir a tua voz, entender a tua voz e fazer a tua vontade. Deus está dizendo: a minha vontade não é que você fique na carne, querido, porque quem fica na carne não gosta de fazer missões, não gosta de ajudar a obra, não gosta de ser potência. Mas ficar 24 horas na televisão vendo filme pornográfico, ele sabe. Pensar em besteira, ele sabe. Mas chega na igreja, só sabe roncar, abrir a boca e querer ir embora. Eu estou dizendo: se você não quer ser potência, eu quero. A unção de Deus está aqui. E se você quiser, hoje Deus te levanta. E se quiser pegar, pega logo, porque Jesus está voltando. Quem não pegar, fique para trás. Potência. Potência nas mãos de Deus. É isso que eu acredito que eu sou. É isso que eu sonho todos os dias quando eu acordo. Eu olho no espelho e digo: eu não sou qualquer um, eu não sou um Zé Ninguém, eu não sou um igrejinha, um crentinho. Eu sou uma potência nas mãos de Deus. Você é uma potência nas mãos de Deus. Por quê, pastor? Porque você evangeliza, porque você dá de comer, você dá de vestir, você atua como militante na obra de Deus.
E a terceira coisa, como potência que a igreja tem, terceira potência da igreja, eu estou sentindo uma glória aqui, e eu recebo essas potências sobre a minha vida, eu recebo essas armas sobre mim. A terceira potência que está nas mãos da igreja é o visitar os necessitados. Queridos, os dias são maus, eu me espanto, porque muitas vezes nós não damos falta nem de quem congrega conosco. O irmão que sentava do seu lado faltou 1, 2, 3 cultos, e você não está nem aí. Meu Deus, não era para ser assim. Nós éramos para ser o povo mais preocupado em visitar aqueles que estão com algum tipo de problema. Talvez você pense, isso é só para pastor. Não, querido, a igreja sou eu, a igreja é você. Quando alguém sumir da igreja e você perceber que está acontecendo alguma coisa estranha, se você é potência da mão de Deus, você vai visitar essa alma, você vai dar um telefonema, chamar ela no zap, já que fica o dia inteiro nisso, e vai dizer: meu querido, eu estou sentindo a tua falta, o que está acontecendo contigo? Ser uma potência, visitar os perdidos, os afastados, visitar os hospitais, presídios, esquinas, familiares, qualquer pessoa que precise de uma visita. O texto está claro, abra comigo a sua Bíblia no livro de Tiago, a carta que Tiago, o apóstolo, escreve, capítulo 1, versículo de número 27. Ele vai nos falar da verdadeira, aleluia, da verdadeira religião, porque religião é uma palavra que vem do latim, e essa palavra significa religar, é o termo religares, o que liga o homem a Deus. Mas eu quero dizer que tem muitas falsas religiões por aí, até dentro do nosso meio tem muitas falsas religiões, falsos cristos, mas Tiago nos diz qual é, aleluia, a verdadeira, a legítima, aleluia, religião que Deus deixou para nós vivermos, porque Jesus é a verdadeira religião. Quem tem Ele vive a verdadeira religião. E o capítulo 1, você vai abrir aí, versículo de número 27. Eu quero que você perceba que está escrito aqui no texto. Olha só, ele diz o seguinte: a religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do... Preste atenção, querido. A gente está vivendo um tipo de evangelho que a gente só reclama e diz: ninguém me visita, ninguém se preocupa comigo, ninguém está preocupado. Querido, pare com isso. Isso não é ser potência nas mãos de Deus. Potência não fica chorando esperando alguém te atender. Potência se levanta e vai cuidar de quem está precisando. Gabriel, entende o ritmo, meu filho, me ajuda. Eu tenho a unção de Deus aqui para levantar o povo. Não vem com essas músicas de defunto não, querido, porque Deus tem que reavivar vidas aqui. Não se conforme que esse evangelho que você está vivendo, você está agradando a Deus, que não. A igreja se paralisou e Deus está, a voz no deserto está falando: quem vai se levantar, quem vai ir por nós, quem vai ser potência, ou quem vai deixar de fazer parte do grupinho da rebeldia, da fofoca, da calúnia, da divisão, da preguiça, e vai entrar no grupo das potências da mão de Deus. Aleluia. Diga assim: eu sou uma potência para visitar os necessitados. Aleluia. Queridos, se na medida da mensagem você está se identificando com isso,
Se você está percebendo que isso faz parte da sua vida, se alegre. Mas se no decorrer da mensagem você está vendo que você não está vivendo nada disso, se preocupe. Se preocupe, porque a qualquer momento, querido, essa igreja subirá. Os profetas subirão. Os pastores subirão. E o mundo em desespero vai procurar uma palavra de esperança. Vai procurar uma unção para ser uma potência, e o tempo já passou. Talvez você fale, amanhã eu vou ser uma potência, mas amanhã aquela alma que precisa pode descer ao Hades sem Jesus e passar a sua vida eternamente no inferno, porque você negligenciou ser uma potência para salvar, para visitar, para dar de vestir e para evangelizar. Tiago diz bem claro: o verdadeiro religioso não é o que carrega a Bíblia, não é o que canta bem, não é o que prega bem, é o que visita. Ora, a verdadeira religião é visitar os necessitados, os órfãos, as viúvas, aleluia, nas suas tribulações. Visite os atribulados, querido, visite aqueles que querem se matar, dar cabo da sua vida, visite quem precisa. E eu estava falando com o Espírito Santo. Ele disse: filho, tem mais, tem a quarta potência que a igreja é nas minhas mãos. E eu dei glória e falei: Espírito Santo, fala para mim, porque eu quero saber. E ele disse: olha, a quarta potência da igreja é a potência no ofertar a obra de Deus. Aleluia. É muito bom, querido, você saber que você faz parte desse grupo, que você não mede esforços para abençoar a casa de Deus, para honrar os profetas de Deus, para sonhar junto com os ceifeiros, com o reino que cresce a cada dia, com uma igreja que está alcançando almas, que está rompendo fronteiras, derrubando muralhas, como potência nas mãos do Senhor. Esse é o meu sonho, esse é o meu sonho, encontrar pelo menos 4, 5 crentes aqui na igreja igual a mim, que gosta desse negócio de unção de Deus, de poder de Deus, de pregar, de visitar, de orar. Aleluia. Se você tem esse sonho, hoje Deus te renova, hoje Deus te usa onde você for. Não se cale e abra a boca, deixa Deus te usar. Aleluia, aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 10. Está bom, estamos navegando na Bíblia, estamos estudando o livro, estamos crescendo pela graça e pelo conhecimento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9. O apóstolo Paulo foi um dos maiores colhedores de oferta. Irmãos, não podemos murmurar, fechar os nossos corações quando a obra carente pede a sua ajuda, querido. Seja humilde, tenha o amor de Deus no seu coração e olhe quantas almas estão precisando de ser alcançadas. Aleluia. Deus colocou no meu coração e falou: filho, se reveste, porque vou te levar nos lugares onde as pessoas estão morrendo por fome, por perseguição. E Deus falou no meu coração: vou te levar na África. Eu falei: Deus, isso é coisa da minha cabeça, ainda que eu quero ir, mas é coisa da minha cabeça. De repente, irmãos, no meu Face chega uma mensagem do homem com nome africano, e ele começou a mandar fotos num trabalho que está começando na África, e ele começou a mandar fotos para mim, e ali eu conversei com ele, e eu comecei a ver as igrejas no barro, aleluia, as igrejas no meio do nada, aquelas crianças pobrezinhas, e ele pregando, e aquele povo, aleluia, adorando a Deus no meio da dificuldade, do nada. E Deus falou: filho, tu és uma potência nas minhas mãos, e porque tu queres ser usado, eu vou te usar, eu vou te usar.
Falei com Deus: Deus, o tempo é seu, porque eu não posso ir sem a sua direção. Temos que estar revestidos e ligados, mas na hora que o Senhor disser é agora, eu já estou preparado, porque eu sou potência nas mãos de Deus. E essa, querida, é a quarta potência. Segundo aos Coríntios capítulo 9, nós vemos no versículo 6 ele dizendo: ora, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Isso é uma lei, é um princípio. Mas ele diz no versículo 10: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também, aleluia, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Preste atenção, querido. Primeiro Paulo está falando: se você der pouquinho, pouquinho você colhe, mas se você der muito, muito você vai colher. Você pode ser uma potência no que tange a ofertar a obra de Deus, ajudar a obra de Deus. Isso não vai lhe faltar no seu bolso, querido, pode ter certeza que não. Eu sei do que eu estou falando, porque eu também oferto, eu também honro a obra de Deus com muito amor. O pouquinho que eu tenho, eu invisto nesse reino maravilhoso que me salvou, que salvou você e que está salvando a tua casa nesse momento. Aleluia. O texto nos diz que ele não está recolhendo ofertas para você dar para qualquer um, lá na rua, lá na esquina, lá para o fulano, não. Paulo está dizendo que essa oferta é uma semente que tem que ser dada ao que semeia. E quem semeia senão os pregadores da palavra, os líderes locais? É no altar de Deus, querido, que você tem que depositar aquilo que não é seu, aquilo que Deus mandou você dar. Porque se você honrar a Deus e ser uma potência, como ofertante, como dizimista, como primiciante, aleluia, a glória e a unção de Deus estará sobre ti de uma forma que os teus inimigos não poderão te resistir. Sabe por que tem muito crente que não consegue nem firmar na igreja? Uma semana está bem, outra cai, porque não é potência. Deus não vê nele fidelidade. Mas quando você decide ser potência, é a primeira potência na evangelização das almas, é a segunda potência no visitar os necessitados, é a terceira potência no dar de vestir e de comer, e é uma quarta potência no ofertar na obra. Deus derruba todos os inimigos que se levantarem contra a tua vida. Ele se levanta por você. Aleluia. Ofertar. Eu tenho que ser uma potência no honrar financeiramente a obra do Senhor. Eu tenho que saber que isso faz parte da minha vida, porque aquilo que você investe para você não vale no céu. Pastor, mas eu estou investindo na faculdade, eu estou investindo no curso, eu estou investindo naquilo outro. Isso é coisa da terra, você está semeando para você mesmo. A única coisa que tem peso na eternidade é o que você faz pelo reino. Quando você semeia no reino, você junta na eternidade. O texto nos vai dizer, e o Espírito Santo me falou: filho, temos a quinta potência. Diga assim: quinta potência. Essa é uma boa. Essa potência eu dei glória, aleluia. Falei: oh Jesus, o que seria de nós, de mim, se não fosse essa potência que o Senhor nos deu como igreja? A quinta potência, e pode me dar som, não tenha medo não, aleluia. A quinta potência é a potência, levanta a mão que essa é forte, nos sinais e nos prodígios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu falei dele, ele me pegou aqui. Ser uma potência nos dons do Espírito,
ser uma potência nos sinais e nos prodígios. Geração que não conhece o batismo no Espírito Santo não sabe o que está perdendo. Mas eu vou mostrar para você que não conhece se batismo no Espírito Santo é bom ou não é. Quem é batizado do Espírito Santo mostra para esse crente se é bom ou se não é. Adora, 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 adora. Porque enquanto você adora, Deus te reveste. Enquanto você adora, Deus te dá sinais e prodígios. Poder, 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 poder. Ele está aqui, eu senti ele. Aleluia. Recebe aí, diácono Éder. Recebe, obreiro Marcos. Recebe aqui vocês na frente. Recebe aí no meio quem quiser. Deus quer te levantar como uma potência nos sinais e nos prodígios. Adora, adora, fala em línguas. Pega, pega, a glória está descendo. Poder, 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 poder. Receba poder, jovem. Receba poder, obreiro. Receba poder, família, seguidores, crianças. Receba essa potência. Imagou. O Espírito Santo está movendo aqui. Eu estou vendo até os crentes, irmão, no dia a dia. Aonde vai? Na padaria, meu Deus. Vai efetuar sinais e prodígios. Chegou os parentes de outro estado para visitar. Vai levar um susto. Deus vai te tomar em revelação. Vai falar o oculto e escondido. E ele vai cair de joelho aceitando a Jesus. Deus vai te usar para curar os enfermos. São 9 os dons do Espírito, e eles são liberados a quem crê. Para você ser uma potência. Uma potência, a mensagem é forte. E o tempo não para. Ai, aleluia, dá para você adorar e acompanhar na Bíblia. Vê se faz os dois, porque está forte. Mas você vai abrir comigo. Você vai ler o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 10. Ai, meu Deus. Versículos 8 ao 10. Mateus, capítulo 10. Não tem como, né, irmão? Pentecostal não economiza garganta de jeito nenhum. Eu já sabia disso. Estava lá em casa com Deus. Hoje a pregação vai ser light. Porque segunda está aí. Eu tenho que me renovar. Só que eu mesmo dá vontade de rir dentro de mim. Eu ri, aliás, eu dei gargalhada lá em casa. Deitado na cama, comecei a rir. Ixi, já era. Crente, quando sente a glória, vai rasgar a garganta, vai pular de um pé só. Se der, dá até cambalhota, porque não tem como sentir essa glória e não render a Ele o seu melhor. Você é potência, você é potência, você é potência de Deus. A igreja é a potência de Deus na terra. Aleluia. Mateus 10, verso 8 ao 10, preste atenção. Jesus está dizendo: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas e nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Quem deseja ser uma potência nos dons espirituais, aleluia,
para curar enfermo, expulsar demônio, limpar leproso. Até defunto ressuscita quando você é potência nos sinais e nos prodígios. Jesus está dizendo: não precisa levar nada no caminho. O obreiro é digno do seu salário. Efetuou o sinal para ganhar alma. Eu dou o alimento, eu dou o sustento, eu não deixo faltar. Mas tem que querer. O negócio não é isso, o negócio é querer. Tem uma geração que não quer essas coisas, quer a vida na carne, quer a vida morta, aparente desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos. Mas nós que somos a potência, oh, coisa boa é receber dom do Espírito. Irmão, quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu já tinha alguns dons na minha vida, mas quando eu fui batizado do Espírito Santo, tive a evidência do falar noutras línguas, e comecei a aperfeiçoar outros dons. O dom da palavra é um deles, do conhecimento, da ciência, sabedoria. E também Deus começou a dar dons inefáveis, discernimento de espíritos. Deus começou a dar dons de revelação, profecia, coisas maravilhosas. Eu ficava imaginando como é que eu oro por uma pessoa e eu falo coisas que só ela e Deus sabem. Aí Deus falou: é porque você desejou ser uma potência nos dons do meu Espírito, e eu ainda uso quem quer ser. Se você quer ser usado, profeta, abre a boca e profetiza. Seja uma potência nas mãos de Deus. Aleluia. Eu quero ver crentes da época que eu me converti, que andava com óleo ungido na bolsa, aleluia, nas maletas. Eu tinha aquelas maletinhas missionárias que o povo não anda mais. Eu fui para o congresso dos Gideões com ela, e a Vânia falou: mas que maleta brega antiga, ninguém usa isso mais não. Eu falei: amor, mas é porque eu sou brega mesmo, eu sou do evangelho antigo, de andar com maletinha, com kit crente, irmão. Kit crente, você abre a maletinha, tem a Bíblia aqui, 2 canetinhas do lado, panfletinho do outro, carimbo do outro, óleo ungido do outro, aleluia. É o kit crente, mano, e a toalhinha para enxugar o rosto depois que prega. Eu falei: eu sou da época do kit crente, potência nos dons espirituais, aleluia. Se tiver um enfermo, a gente lambuza de óleo e profetiza a cura em o nome de Jesus, e ele é curado, aleluia. E se você quer ser uma potência, hoje é o dia de você receber de Deus essa potência. Busque por ela, jejue e ore, e Deus vai te dar. Aleluia. E Deus falou comigo: filho, temos a 6ª potência, a 6ª potência da igreja. Você vai abrir comigo a sua Bíblia, Tiago de novo, capítulo 5, versículos 15 a 16. E você não pode sair daqui sem desejar ser essa potência. Tiago, capítulo 5, versos 15 e 16. O texto vai dizer assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Ser uma potência nas orações e intercessões é muito forte, porque a oração não diz respeito só à oração por nossa vida, ainda que precisemos, mas a oração intercessória, que é a oração pelos outros. Interceder é se pôr no lugar. O texto diz que quando nós oramos, Deus cura. Quando nós oramos, aleluia, Deus perdoa pecados. Quando nós oramos, aleluia, nós somos restaurados.
quando confessamos em oração as nossas culpas, quando falamos para os irmãos: olha, ora por mim que eu estou orando por você, Deus começa a trabalhar de uma forma poderosa, que o diabo fica com medo. Eu vou repetir: quem gosta de orar, o diabo fica com medo. Porque a oração pode muita coisa, querido. A oração pode dar o impossível àquele que crê. A oração é bater na janela dos céus. Aleluia! E se você é uma potência na oração, não desista. Continue orando, glorificando a Deus. Porque Deus operará grandes coisas através da sua oração. Orai sem cessar. Orai pelas lideranças, pelas autoridades, pelos perdidos. Orai com imposição de mão. Orai levantando as mãos. Orai com unção do óleo. Orai de joelhos. Orai de pé. Orai orando. Nós somos uma potência para realizar milagres. Crente que quer ver Deus mudar a sua vida tem que gostar de oração. Porque se não ora, não vê o milagre. Mas se você ora, você vê a transformação, o impossível de Deus. Você chegou aqui um pé rapado, sem nada, cheio de cadeia, cheio de demônio, dobrou o joelho na cadeira de Jesus: me salva, me liberta, me ajuda. Hoje você está lavado, remido pelo Espírito Santo, banhado no sangue do Cordeiro, cheio da glória. Oração, oração, oração. Quanto tempo, quantos anos, aquele parente, aquele amigo perdido, e você orando, orando e pregando como potência. De repente chega o dia e você sabe da notícia. Sabe, eu tenho uma notícia boa para te dar, fulana. É mesmo? Que notícia é essa? Sabe aquela vida que você faz campanha? Eu estou sentindo Deus falando com alguém aqui. Sabe aquela vida que você jejua, que você ora todos os dias? Ah, você não sabe o que aconteceu. Aí a fulana já fica: meu Deus, fala logo, porque senão eu vou dar um ataque do coração. Aí você diz assim, com a notícia: olha, aquela vida que você orou, Deus ouviu as suas orações, aceitou a Jesus ontem, reconciliou com a igreja e ainda está pregando o evangelho. Quem pode adorar, adore, ou se cale para sempre, porque Deus está falando nessa noite. Orai, queridos, orai, orai, intercedei, potência na oração. E o Espírito Santo me disse: querido, eu vou te dar a 7ª e última potência. E eu olhando uma a uma, eu falei: Espírito Santo, todo cristão tem que ter essas potências na sua vida. Todo cristão. E a 7ª, como 7 é um número perfeito, um número de completude, falado pelos teólogos na Bíblia como o número de Deus. O sacerdote, quando recebia a unção de sacerdote, ele ficava 7 dias em pé, para que a unção fosse perfeita sobre a vida dele para o ministério. E na 7ª potência que nós somos ou podemos ser, o Espírito Santo falou para mim: filho, sabe qual é a 7ª potência? E que potência é essa? Essa é uma potência e tanto, meu filho. Evangelizar é potência? É. Dar de comer, dar de vestir? É. Visitar o necessitado? É. Ofertar? É potência. Ser usado nos sinais e nos prodígios do Espírito Santo é potência? É. Orar, interceder, ser potência? É. Mas em 7º lugar o Senhor me disse: essa potência não pode faltar na minha igreja. Se a minha igreja não tiver essa potência, ela pode fracassar. E você vai dizer assim: que potência é essa? Eu encerro aqui
Você vai ler alguns textos comigo. Primeiro, Gálatas 5, versículo 16. E depois pularemos para o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5 e verso 16. E já estaremos encerrando. Mas eu tinha que pregar essa mensagem. Porque se alguns aqui ouvirem, eu ficarei muito satisfeito com Deus. E se os que ainda puderem ouvir através dos meios de comunicação, crerem nessa mensagem e viverem como potências na mão de Deus, mais alegre eu ficarei. A sétima potência, irmão Gabriel. Essa eu falei em línguas ininteligíveis quando o Espírito Santo falou no meu ouvido. Arracheminai, que horroroso. Tremiche sou, itzou e candrofou, simahaio trei. Dergmácios pray for, tricken trios. Ubricaio, vrendossaia, maxou e teremaio. Aleluia! A sétima e última potência é o bom testemunho. Diga para o seu irmão, bom testemunho. Essa potência é importantíssima. Porque tem muita gente desfazendo o que prega com as suas atitudes. Uma vez os discípulos estavam brigando tanto com um espírito de infantilidade, de competição, de quem era maior do que quem. E as multidões estavam deixando de vir a Jesus por causa do mau testemunho deles. E após uma briga, Jesus diz: ei, tende paz uns com os outros e sal em vós mesmos. Carta aos Gálatas, capítulo de número 5. Quem ainda sente Jesus no nosso meio, não cesse de glorificar a Ele. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Mateus também capítulo 5, verso 16. Queridos, andar do Espírito é andar no ambiente da obediência a Deus. Andar na carne é andar no nível do homem racional. O homem que age muitas vezes pelo seu instinto, pelos seus apetites e prazeres da natureza pecaminosa. O texto nos diz que nós devemos andar no Espírito, porque se andarmos na carne, daremos mau testemunho. E Mateus capítulo 5, versículo 16, a mesma referência numérica, mudando somente o livro. Nós vamos ver o que o próprio Jesus diz. Verso 16, quem encontrou, diga glória a Deus. O texto diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Como é que os ímpios vão glorificar a Deus? Como é que os ímpios vão dizer que Deus é Deus?
Como os ímpios vão falar que Deus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, quando eu e você dermos bom testemunho na frente dele. Bom testemunho faz com que os ímpios, os incrédulos, os não salvos, os feridos, os desviados acreditem em Deus e glorifiquem a Deus. 7 potências que você é, que faz parte do dia a dia da igreja. Vamos repetir? Diga: potência na evangelização, potência no dar de comer e vestir, potência no visitar os necessitados, potência no ofertar a obra de Deus, potência nos sinais e prodígios do Espírito Santo, potência nas orações e intercessões. Está fraco? Potência no bom testemunho. Aleluia! Quem é potência aí, dá um sinal daquele para eu saber se é verdade. E se coloca de pé, glorificando a Deus. Você está vivo. Jesus te tirou dos mortos, da morte pelo pecado, e te colocou numa vida de fruto. Você é árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria. E de pé eu encerro para a gente cear. Não precisa abrir, mas eu vou ler. Se vale a pena ou não vale a pena ser potência. Lucas 18, 29 e 30 diz assim: é o que Jesus diz para as potências na terra. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura, a vida eterna. É aqui na terra e na eternidade. As 7 potências da igreja. As 7 potências que nós temos que ser enquanto vivermos nessa terra. Se não vivermos isso, não tem sentido um dia ter levantado as mãos e dizer que somos de Jesus, porque não somos. Não somos. Mas se essas potências são evidenciadas no nosso dia a dia, você anotou na tábua do seu coração, tem gente que anotou no seu papel, tem gente que anotou na sua Bíblia, tem gente que vai ouvir depois na internet. Todo dia olhe para isso e fale: Deus, aonde eu não estou sendo uma potência, me ajude a ser. Coisa boa é pregar, dar de comer, dar de vestir, visitar, ofertar, ser cheio do poder de Deus, orar, interceder e dar bom testemunho. Isso que é ter Jesus, irmão. Não é negócio de, vou prosperar, vou ter casa, vou esfregar meu carro novo. Isso é consequência. Isso é consequência e propósito. Aliás, é consequência e honra de Deus. Porque o propósito é ser uma potência.
Potência para destruir, não. Para dar vida. Para somar. Para fazer o que Jesus mandou. Que foi o versículo que nós lemos na introdução. Ide e pregai. Isso é pregar a toda criatura. Ser uma potência. Se você ainda não é, hoje você pode ser. Que nessa noite, Gabriel, você tem aqueles playback que eu tocava antigamente aí? Aquele do Voz da Verdade? Me deu vontade de louvar ele. Coloca escudo aí pra gente. E você de pé, cadê os obreiros aqui que são potência na mão de Deus? Potência não fica atrás da madeira, não. Quem crê que Deus me usou aqui? Quem realmente quer ser uma potência na mão de Deus? Estou falando sério. Não importa quanto tempo eu te conheço. Estou perguntando quem quer ser uma potência na mão de Deus. Você tem coragem de vir aqui na frente? E falar para Ele, diante do altar dele. Hoje eu estava separando umas roupas, ontem aliás, para doar. E até esqueci, mas eu quero passar para os jovens. Que é roupa jovem, roupas dos congressos, das coisas que a gente realiza aqui. Eu fiquei muito feliz por fazer isso. Um tempo atrás eu dei um terno para uma pessoa, querido. Recentemente. Dei um terno, dei um sapato, dei um óculos, dei a gravata, dei a camisa. E a pessoa sentou na minha frente e levantou o calcanhar contra mim. E a minha natureza falou: está se levantando contra você com o que você deu para ele. Se eu desse mais vazão à minha natureza, a natureza ia falar: pega de volta, manda embora pelado. Mas eu entendi que eu fui chamado para ser potência. Quem é potência é mais forte. Quem faz o bem é mais forte. Quem suporta a afronta é mais forte. Se você é aquele crente que ninguém pode afrontar, que você sai da igreja, briga, você é fraco. Você não pode revidar a afronta e nem guardar mágoa da afronta. Porque se você revida a afronta, você ofende a pessoa, você peca. E Jesus nos deu exemplo que nós devemos suportar as afrontas. Se você guarda mágoa, você fica doente, seu emocional fica doente, você peca contra você mesmo. Mas se você suporta a afronta, ela olha para você, não acha espaço e vai embora. E você vence a afronta. Porque ser potência é ter o escudo de Deus em você. Eu estou pregando isso por quê? Porque eu estou numa unção, eu estou na eternidade. A gente fica preocupado com tanta coisa material sem sentido, com nome, com cargo, e Deus está falando: filho, o mais importante é uma vida espiritual, cheia do poder, revestida. É andar com Deus. Sabe o que é você ter convicção que você anda com Deus e Deus anda com você e diz: eu sou contigo, eu te sustento, eu honro a tua chamada, eu financio os teus sonhos, eu supro as tuas necessidades, e aqueles que tocarem em ti serão envergonhados. Isso, irmão, isso é tesouro. Enquanto muitos estão caindo, vendendo a sua chamada, trocando Jesus, você continuar de pé, falando em língua estranha e dizendo que Jesus salva, isso é vitória. Enquanto muitos se envergonham do evangelho, você continuar dizendo: eu sou crente e não tenho vergonha. Isso é ser potência. Nossos jovens querem fazer faculdade, mas saem de lá desviados e ateu. Eu preguei numa igreja, a mãe do rapaz que tocava lá me convidou. Sempre orava por eles. Toda vez que eu ia lá pregar, preguei algumas vezes. Eu orava por ela, orava por ele. O menino tocava demais guitarra. Cresceu na igreja. Aí, um tempo desse, eu fiquei sabendo que o menino virou ateu. Eu falei: como assim?
ministro de louvor, que chamam de levita, né? Virou ateu, aquele vaso nas mãos de Deus. E quando eu ministrava depois da palavra, eles vinham com aqueles instrumentos, a glória caía. Aí a mãe disse, foi fazer faculdade e lá entendeu que Deus não existe. A gente deu um apoio para uma moça que estava recebendo moção de repúdio do estado de Santa Catarina porque é cristã nas universidades. É aquele negócio do filme Deus não está morto. Ser potência, querido, é entrar num lugar como esse, crente, e voltar mais crente. Deus quer te preparar porque o mundo está lutando contra a nossa fé. As almas estão morrendo e só a potência pode fazer algo. É você. Vamos adorar a Deus e enquanto você adora, você vai falar o que está no teu coração para Ele. Você vai dizer a Deus que chega essa vida de fugir da responsabilidade, ou é ou não é. Você pode me ajudar daí? Vamos adorar por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei. Me ajuda, querido. Pois teu fôlego é minha vida. Aleluia. E nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz. Ouça a voz de Deus através dessa mensagem. É mais doce do que o mel. E me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Lamandorai, orabash. Fala com Deus. Esse vento que passou não te derrubou, porque você é uma potência. Esses perigos que nós passamos não nos intimida, porque a voz de Deus nos acalmou. Adora. Tu dá ordem. Adacalavash. Deus levanta essas potências, Pai. A obra geme, as almas gemem. Acabou o tempo de reclamar, de choramingar. É tempo de ser uma potência. Oh, se sinta no colo de Deus, no teu colo, oh, Altíssimo. Olha aí. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, olha aí, se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Potência de Deus. O Senhor teu Deus te protege. Evangelize, dê de comer, de vestir, visite, ore, interceda, dê oferta. Seja usado no poder de Deus, dê testemunho de cristão. Não deixe para amanhã. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença. Seja curado, meu filho, seja restaurado. E fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou,
pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor. Aqui quem está falando é o ministro Fábio dos Santos, fundador do Ministério Ministros da Santidade em Santidade e pastor da Igreja Pentecostal Mistérios do Avivamento. Tenho recebido de Deus esse precioso ministério que leva a palavra de Deus com unção e santidade, acompanhada dos sinais e prodígios do Espírito Santo. Esse ministério também ajuda missionários cristãos e sustenta famílias através de doações e vendas de materiais como DVDs, livros, CDs e outros. Agendas para cruzadas, congressos, conferências e palestras são pelos mesmos números: 61, código de área de Brasília, 91858637 e 91364778. Claro, operadora. Temos o número 6183027010 para o projeto missionário e informações gerais. O site é wix.com/ministrosdasantidade.com, ou seja, wix.com/ministrosdasantidade.com. Temos também o facebook.com/projeto-mss e o nosso Gmail é ministrosdasantidade@gmail.com. Será um prazer ministrar a palavra de Deus no seu país, estado ou cidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém.